Aula do dia 4 do Desafio Sedentarismo Zero começando agora e você já passou da metade. Não desanima não, bora treinar! Hoje, a sua musculatura pode ser que ela já esteja um pouco sensível, porque você é uma pessoa que estava sedentária e de repente começou a dar um monte de estímulo que o seu músculo não estava acostumado. É normal se acontecer um fenômeno chamado dor muscular tardia, que é aquela dorzinha que muitas pessoas chamam de dor de academia. Então vamos supor, eu trabalhei muito as pernas. Quando eu vou sentar, eu sinto as musculaturas que eu trabalhei doloridas, enrijecidas. Isso é algo normal, tá? Você não precisa se preocupar. Mas, como pode ser que esteja incomodando, hoje a nossa aula vai ser exclusivamente de alongamento para te ajudar a relaxar essa musculatura. Porém, você não vai fazer só alongamento. A sua tarefa do dia é fazer algum outro tipo de exercício que não seja exercício de força, tá? Então, eu tô orientando esse cronograma nesses dias do nosso desafio de uma maneira que ele esteja completo, que ele contenha tudo que você precisa trabalhar no seu corpo para ter uma boa saúde. Então, uma frequência mínima de fortalecimento muscular, alongamento e também alguma atividade aeróbica. Então, eu vou pedir para você dar uma caminhada, fazer uma bicicleta na rua ao ar livre, fazer uma esteira, de acordo com o que for viável para a sua realidade. Então, essa aula aqui de hoje, de alongamento, vai servir para dar uma relaxada nos seus músculos. Amanhã a gente volta com fortalecimento, mas além dessa aula de hoje, eu quero que você faça alguma atividade, ou ao ar livre, ou na esteira, aí vai depender do que você tiver disponível. Beleza? Então, vamos começar. A gente vai começar aqui com a musculatura das panturrilhas. Então, em pé mesmo, eu vou pedir para você utilizar uma parede para se apoiar. Você vai colocar um pé atrás e o outro na frente e jogar o peso do corpo aqui para o pé da frente, tá? Quando você encostar o seu calcanhar da perna de trás no chão, você já vai sentir sua panturrilha alongar. O quanto de abertura que você vai fazer entre uma perna e outra vai depender da sua flexibilidade. Então, segura essa postura um pouquinho. No alongamento, a gente vai sentir o nosso músculo esticando, tá? Então, como um elástico que você estiver puxando de ponta a ponta. Mas você não deve fazer isso de uma vez. Então, por exemplo, assim eu sinto super alongar. Você não deve fazer isso com tudo, tá? Principalmente se você estiver parada e começando a fazer um exercício agora. Vá fazendo aos pouquinhos, depois de uns 10, 20 segundos na posição, você vai ver que o músculo começa a ceder. Aí você pode intensificar um pouquinho a amplitude de movimento desse alongamento, tá? Então, não faça com tudo para você não correr o risco de se machucar. Aqui, não é porque a gente está alongando que a gente vai ficar tudo torto, né? Então, você pode manter o seu abdômen levemente contraído, a perna da frente vai estar te ajudando a sustentar e a gente está alongando a panturrilha lá de trás. Aí, dois lados alongados, agora você pode sentar aqui no seu colchonete ou no seu tatame, de perna de índio. Lembrando que se você não tem flexibilidade para ficar nessa posição, você pode utilizar uma almofada ou algum apoio aqui em cima dos seus isquios, tá? Para fazer uma altura e você ter mais conforto na região do seu quadril para sentar nessa posição. Ou então você pode também sentar em cima de uma cadeira, tá? Enrola os ombros para trás e para baixo e a gente vai começar fazendo alguns movimentos da cabeça. Então, queixo na direção do ombro, vai pegar a cabeça aqui com a mão e puxar. Devagarzinho, não puxa com tudo, relaxa os dois ombros e vai sentindo alongar essa região aqui. Respira. Se tiver fácil, pode puxar um pouquinho mais. Segura mais um pouquinho, vai relaxando a musculatura, sempre escaneando a sua postura, vendo se você não está compensando, fazendo tudo torto. Se puder fazer na frente de um espelho, é melhor ainda. Vamos trocar o lado. Sentindo agora o lado oposto, procura manter esse ombro que está puxando relaxado. Não deixa ele assim não, tá?
Aí pode voltar aqui para o meio, entrelaça os dedos, vai colocar aqui na cabeça como se você estivesse colocando o seu antebraço na direção da orelha e levar o queixo na direção do peito. Procura também manter o ombro relaxado, tá? Nada de deixar o ombro próximo da orelha. E você vai, assim, vai sentir alongar a parte do meio das costas, ó. Esse meiozinho aqui. Aqui, ó. Então, segura um pouquinho mais. Coluna ereta, só o queixo na direção do peito por enquanto. E volta devagar. Enrola os ombros para trás algumas vezes. Aí, agora eu vou pedir para você deitar de barriga para cima. Então, pode tirar sua almofadinha, deita com cuidado, ajeita bem a sua coluna, tá? Joelhos dobrados e você vai cruzar uma perna sobre a outra, desse jeito, como se você estivesse sentada, e puxar as duas pernas na sua direção. Segura aqui. Se você tiver dificuldade de puxar a perna tão próxima do abdômen e não alcançar com as suas mãos, você pode colocar uma toalhinha aqui para te ajudar a puxar a perna, tá? Você vai sentir alongar a região do glúteo da perna que tiver por cima. Ah, tá fácil, pode puxar um pouquinho mais. Só mais um pouquinho desse lado. E volta devagar. A gente nunca quer fazer movimentos bruscos quando a gente está se alongando, tá? Vamos trocar o lado. Muda a perna que está por cima. E respira. Lembre-se de respirar. Esse é o momento de relaxar. Então, atenção voltada para o seu corpo. E as respirações para te ajudar aí a ir soltando a sua musculatura que está aprendendo como trabalha aqui nesse desafio do sedentarismo zero. Pode puxar mais um pouquinho se tiver fácil. E descansa. Agora é um movimento parecido, só que ele vai alongar uma região um pouquinho diferente. Então, ao invés de cruzar assim, você vai apoiar o seu tornozelo em cima do joelho da outra perna, passar as mãos aqui por dentro, ó, e puxar na sua direção. Esse alongamento é um pouquinho mais intenso. Ah, eu não consigo puxar na minha direção, não tem problema. Você pode manter o pé apoiado no chão e levantar só o calcanhar, tá? Ou a ponta do pé, se o calcanhar for muito difícil para você. Se você não consegue nenhum dos dois e já sente alongar só de deixar a perna parada assim, tudo bem também, tá? Faça o que é possível para o seu corpo. Não queira chegar num nível avançado antes da hora e se machuque fazendo isso, porque não vale a pena. Volta devagar e agora a gente vai trocar o lado, tá? Ah, quanto tempo eu fico nessas posições do alongamento? Você pode ficar aproximadamente 40 segundos, tá bom? O nosso objetivo aqui é aumentar a flexibilidade e relaxar a musculatura. Então a gente faz um alongamento um pouco mais longo, tá? A gente não deve fazer esses alongamentos prolongados antes do exercício de força, porque aí a gente vai relaxar excessivamente o músculo que a gente vai exigir potência dele depois. Então, além de você perder rendimento no treino de força, você pode se machucar. E depois do treino de força também é um momento que você está com o seu tônus, né? A contração do músculo, aquela sensação do músculo durinho aumentada. Então, também não é o momento ideal de alongar para ganhar flexibilidade. Você pode fazer alongamentos rápidos só para relaxar o músculo depois do treino. Mas é diferente de um momento como agora, que a gente não vai fazer treino de força nem antes nem depois dessa sequência, tá? Volta devagar. Agora, ó, estica uma perna, passa a outra perna por cima e você vai começar a rotacionar o seu corpo para o lado.
O braço aqui, ele pode ficar ou aberto na direção do seu peito, ou se for um alongamento muito grande para você, ele pode ficar dobrado. E você pode ajudar aqui com a sua mão, tá? Sobe essa perna o quanto for possível. Aqui você vai rodar o seu quadril inteiro, tá? Veja o que é viável para você e relaxa. Você pode olhar para o teto ou olhar para o outro lado. Quanto mais você fizer isso de lados opostos, mais vai ser a torção que você está fazendo na coluna e mais intenso vai ser esse exercício. Procura respirar. Depois de alguns segundos nessa posição, se você achar que é possível, você pode intensificar esse alongamento esticando o joelho. Ai, não, dói muito. Não faz, mantenha o joelho dobrado, tá? Só mais um pouquinho. E volta devagar, nunca volta com tudo, tá? Primeiro acomoda a sua coluna novamente, sente, nossa, como que a minha coluna ficou se sentindo depois desse alongamento? Ajeita ela, vou me afastar um pouquinho aqui, e agora a gente vai fazer para o outro lado. Então, estica a perna que estava por cima e inverte o lado aqui, tá? Então, aqui, ou o seu braço pode ficar esticado, ou se isso for um alongamento muito grande para o seu peitoral, você pode ficar com ele dobrado aqui, tá bom? Ai, Fabiana, por que as pessoas fazem alongamento antes da musculação na academia? Se você falou que não é o momento ideal, né, para treinar alongamento, não é o momento ideal antes do treino de força. Isso é uma coisa que virou um hábito das pessoas, todo mundo vê os outros fazendo e acabam chegando à conclusão de que essa é a melhor opção, né? Então tem muitas coisas que acontecem na academia, vamos voltando devagar, tem muitas coisas que acontecem na academia, mas que não são as melhores opções para a gente, tá? Então não é porque todo mundo está fazendo que você deve fazer também. Você deve buscar sempre as melhores informações para se exercitar da maneira correta, tá? Então fique de olho nisso. Vira de lado e levanta com cuidado. Pode sentar aqui no seu colchonete de novo. Vou prender aqui o cabelo para ele não ficar me atrapalhando. E agora a gente vai fazer alguns alongamentos na posição sentada. Então vamos lá. Agora eu vou pedir para você manter uma perna dobrada e a outra esticada, tá? Se for ruim, você pode ficar com a perna assim, tá? Estica o joelho, aponta o seu pé lá para o teto e começa a direcionar o seu corpo para essa perna que está aqui na diagonal e vai escorregando sua mão para baixo, tá? Aqui, gente, é um erro muito comum as pessoas ficarem assim, ó. Oh, quero alcançar meu pé de qualquer jeito, fazendo a maior força aqui, né? Fazendo um alongamento super grande aqui no ombro só para pegar na pontinha do pé. Na verdade, assim você vai estar contraindo toda a musculatura do seu pescoço e não vai estar se alongando direito. Então, aqui o nosso objetivo é trazer essa região do abdômen mais próxima da nossa coxa. Tenta fazer só isso aqui para você ver o quanto que não alonga essa parte posterior da coxa, porque aqui sim a gente está puxando a pontinha mais extrema desse músculo para fazer como se fosse um elástico, né? Que a gente está puxando. Então, a gente não precisa querer de qualquer jeito alcançar a ponta do pé. Ah, eu consigo alcançar a ponta do pé aproximando o meu tronco da minha perna, beleza, tá? E faça isso aos poucos. Agora, eu já estou alguns segundos nessa posição, meu músculo já está cedendo. Então, eu já consigo me aproximar mais aqui da minha panturrilha e do meu pé. Mas nunca faça isso com tudo. Já vi muita gente se machucar por querer fazer um alongamento super extremo de uma vez, tá? Volta devagar e agora a gente vai trocar o lado. Então, inverteu a perna. Ó, só de fazer assim, muita gente já vai sentir essa parte interna da coxa alongar. De rotacionar o corpo e descer, a gente já sente a parte posterior, tá?
Tem problema se eu sinto que um lado é mais fácil do que o outro? Nenhum. É totalmente normal a gente ter diferença de um lado para o outro, tá? Por exemplo, eu tô sentindo mais dificuldade desse lado. Eu não consigo chegar tão próximo aqui do meu pé e da minha panturrilha, porque eu sei que esse meu lado é mais encurtado do que o outro, tá? Então, cada um vai ter a sua própria individualidade. Confere sua postura, confere se você não tá aqui toda derretida. É importante a gente estar alinhada para fazer o exercício corretamente. Se você sentir que dá, desce mais um pouquinho. Uma dica aqui é, ao invés de querer chegar lá com a mão, você ir dobrando o cotovelo. Assim você vai aproximando o seu tronco da parte de baixo, tá? Você vai perceber que isso é um alongamento muito mais intenso e muito mais bem feito do que quando você fica ali querendo esticar de qualquer jeito. Volta devagar e agora a gente vai afastar as duas pernas. Ah, eu não consigo fazer isso. Lembra da sua almofadinha, ó? Coloca ela aqui embaixo dos seus isquios. Isso vai te ajudar a ficar nessa postura, tá? Joelho esticado, enrola os ombros para trás e para baixo. E você vai começar a descer, ó, caminhando com os seus dedos. Ah, aqui eu já sinto alongar. Beleza, você não tem que encostar a testa no chão no primeiro dia, tá? É uma evolução, gente. A gente não tem que colocar um prazo de validade. Ah, tenho que encostar a testa no chão e conseguir fazer o maior alongamento possível. Não tem essa necessidade, tá? Você vai ver que quanto mais você repetir os exercícios, melhor você vai ficando. Isso vai te estimular, né? Você vai percebendo o seu corpo evoluir. Isso vai te estimular a querer mudar, a querer evoluir, a fazer mais tempo na semana. Isso tudo é um processo, tá? Você vai chegar lá no seu tempo. Não se pressione a fazer isso no tempo das outras pessoas. Só mais um pouquinho e volta devagar. Agora, ó, planta do pé com planta do pé. Eu vou tirar a almofadinha para fazer esse, mas se você preferir, pode deixar. E agora sim, vou até fazer de lado. Agora sim você pode curvar a sua coluna, tá? Que a gente vai fazer esse movimento para dar uma relaxada em toda a coluna. Então, pode fazer uma postura de C com a coluna e jogar o peso da cabeça lá embaixo. Aí você vai sentir alongando toda essa região e também a parte interna da coxa. Se você conseguir, pode encostar as mãos no tatame. Se não, faça o que é possível para você. Respirando sempre. Volta devagar. Cruza as pernas. Agora, você vai pegar um braço, mão no cotovelo. Puxa esse braço aqui para a lateral e olha por cima do ombro, tá? A gente vai alongar aqui essa parte do ombro, parte entre as escápulas, alongamento aqui dos seus membros superiores. Deixa esse braço relaxar. Da aula de ontem pode ser que você esteja com dor muscular aqui nessa região do tríceps, tá? Normal. Aproveita para dar uma alongadinha. E volta devagar. Agora eu vou fazer o outro lado de frente para você ver o movimento. Então, pega aqui o cotovelo, puxa o braço na direção do peito e olha para o outro lado. Respirando. Aproveita esse momento para relaxar. Intensifica o alongamento se tiver fácil para você. Só mais um pouquinho. Aí, muito bem. Agora pode levantar. Ainda pensando nos nossos membros superiores, a gente vai fazer um alongamento para o peitoral. Então, você vai colocar aqui a mão na altura do seu ombro, pode ser numa parede, numa porta, e vai rodando até sentir alongar essa musculatura do peitoral. E pode ser que você sinta alongar também o bíceps e o antebraço, tá? Vai depender de como tiver aí a sua flexibilidade dessa região, tá? Cuidado para não ficar com os ombros tensionados, confere como que tá a sua postura e respira. Segura um pouquinho. Ah, tá fácil? Pode tentar virar um pouquinho mais para frente, intensificar um pouquinho mais.
volta devagar e faz do outro lado a mesma coisa. Então, mão aqui na altura do ombro e olha lá na frente. Procura não fazer muita força, procura realmente apoiar o braço na sua parede, na sua porta, para você não ficar fazendo muita força e o seu músculo conseguir relaxar durante esse alongamento, tá? Segura só mais um pouquinho. E volta devagar. Aqui a gente alongou um lado de cada vez. Agora, nesse próximo alongamento, a gente vai alongar os dois de uma vez. Então, eu vou pedir para você ir em algum canto que você estiver, né? O encontro de duas paredes na sua porta, na sua casa. E aí você vai colocar as mãos na altura aqui do ombro, tá? Colocar os pés um pouquinho para trás e jogar o corpo para frente, abrindo essa região do peitoral. Você vai sentir alongar essa região aqui. Utilize o peso do seu corpo para fazer esse alongamento e pare nessa posição, tá? Então vamos lá. Jogou aqui para frente até onde você sente alongar. Se você colocar as mãos muito altas, né, aqui, você vai sentir que você tem que fazer muita força. Então é mão na altura do ombro, mais ou menos, para você poder de fato alongar, tá? Respira enquanto tá nessa posição. E volta devagar. Muito bem. Pode sentar novamente. Agora, eu vou pedir para você ficar de perna de índio, um braço no chão, o outro braço lá em cima e faça uma inclinação lateral. Ah, consigo apoiar o antebraço no chão, beleza. Aqui você vai sentir alongar toda essa lateral, tá? Respira, faça o que é possível para você. Se assim tá muito difícil, ó, volta um pouquinho e vai indo aos poucos, tá? Respeite o seu corpo. Só mais um pouquinho. Aí, vamos trocar de lado? Então, começa devagar, vai descendo aos pouquinhos, vai sentindo o que é possível para o seu corpo. Só mais um pouquinho. Volta devagar. Agora, ó, de lado, junta aqui os seus dois joelhos e você vai trazer a sua testa para encostar nos joelhos. Ó. Ah, não consigo encostar a testa. Estica um pouquinho mais a perna e traz o tronco mais para frente, tá? Pode apoiar aqui com as mãos e relaxa bem a coluna. Joga o peso do corpo para frente. Aproveita para respirar fundo. Só mais um pouquinho. Sente o pescoço alongar. A gente está alongando o corpo todo. Volta devagar, estica uma perna, cruza a outra perna por cima e abraça. Rodando a sua coluna aqui para o lado. Vai sentir alongar essa lateral e a rotação do seu tronco. Então, abraça aqui um pouquinho. Aproveita o seu próprio corpo, né? Cuide de você. Só mais um pouquinho. Ah, eu consigo ir mais, ó. Ótimo. Puxa mais. Se quiser, pode até apoiar a outra mão aqui para trás. Volta devagar e vamos repetir para o outro lado. Cruza aqui por cima, abraça a perna. Se quiser, pode apoiar a outra mão atrás para aumentar a rotação.
Respirando fundo. Verifica como que tá a sua postura, se você não tá compensando. Volta devagar. Deita de barriga para cima devagar. Puxa as duas pernas na sua direção e faz um balancinho de um lado para o outro. Só mais um pouquinho. Puxa bem aqui para cima e descansa muito bem. A gente já alongou agora o nosso corpo todo. Você deve estar se sentindo mais relaxada depois dessa aula. E lembre-se que você ainda tem a tarefa de fazer alguma atividade, como uma caminhada, uma bicicleta, tá bom? Parabéns, você cumpriu mais uma aula do Desafio Sedentarismo Zero. Você tem tarefa para fazer e eu te espero amanhã na próxima aula.